Olá, pessoal! Tá começando aqui o Pode Contar Dori. É um podcast produzido pelo Diário de Mogi, aqui gravado nos estúdios da RTV Filmes. E vai ser um podcast que a gente vai contar casos relacionados ao direito do consumidor. E eu tô aqui com quem? Com Dori, né, Dori? Eu tô aqui. E o nosso objetivo, né, Dori, é conversar sobre o direito do consumidor, mas de uma maneira bacana. E para isso, olha só, o Pode Contar Dori é porque a gente vai trazer casos que o Dori conseguiu reunir aí ao longo dos anos, né, Dori? Quantos anos são? Olha, São quanto tempo? Eu marquei aqui 40 anos nessa área. 40 anos. Você nem tinha nascido ainda. Ah, tá. Então, o que eu quero dizer, como professor na universidade, desde 1988, e também nessa área nós temos também, antes disso, eu já trabalhava em Mato Grosso sobre essa questão. Foi lá que eu tive essa ideia. Depois a gente comenta alguma coisa que saiu até no Jô Soares, a gente coloca alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. O nosso podcast, eu tive uma imensa satisfação de ser com essa menina aqui, que é minha amiga. Mas, ela não quer que eu fale, não vou falar a idade, mas é muito tempo. Ela era pequenininha. Não, eu continuo pequena, né, Dori? Era pequenininha. Vamos falar a verdade, A Eliane José, minha famosa Lili, ela esteve comigo assim a vida inteira no jornal, na imprensa, cobertura e eventos. E aí eu falei, Lili, dá uma olhada a quantidade, pessoal, dá uma olhada a quantidade que eu tenho de casos aqui que eu fui juntando. São casos de processos, são casos de notícias, são casos de decisões judiciais, são casos Ou seja, que Dori, saíram em são coluna. situações que aconteceram. São, né? e as pessoas vão dizer que é mentira, né? mas não é, é verdade. O Jornal Diário tinha coluna comigo, nós tínhamos em outros jornais, nós tivemos em rádio, e aí agora a Lili e a RTV Filmes, mais o Diário de Mogi, um jornal que eu respeito muito, com a estrutura toda. Imagine, eu, Dori Bucô, fui goleiro do seu Totti de Zambiajo. Prazer de ser goleiro no ano saudade do seu Totti. Joguei bola com o Darwin. Quer dizer, dá uma olhada, Moura Santos era meu treinador, vê se eu tenho alguma coisa de ligação com vocês. Pois é, Dori. Mas agora a gente está o quê? Falando de Pode Contar. Dori, mas consumidor e fornecedor. E quem são os fornecedores? Comerciante, empresários, empreendedores. O consumidor tem várias orientações em vários canais, mas o fornecedor, o consumidor, deixa agora um pouco. Mas o comerciante, empresário, empreendedor é o que nós precisamos também orientar. Nós vamos orientar os dois lados, como o código fala no artigo 4º. Ver o equilíbrio da relação. Orientação casando as duas pontas, né, dessa relação. Você vai ter comigo 300 a 350 casos. Eu não sei se você vai aguentar, mas nós temos 350 casos. Dori. Não sei se a gente vive até lá. A gente vai começar por onde, Dori? Já que nós estamos logo após o Dia dos Namorados, eu tenho uma lista dos casos, são mais de 20, mas você escolhe o que você acha melhor. Eu que vi nós dizer estamos conversando. Aí de uma calcinha comestível, eu achei isso bem interessante. É mesmo? Conta pra mim. Vamos lá. Gente, o rapaz quis agradar a namorada, marcou uma noite num motel. Dori, peraí, isso aí pode contar? Pode, não é nada pornográfico. Então vamos embora. Motel é um estabelecimento comercial e eu não estou falando nada, estou falando o que é possível. E comprou um produto que é calcinha comestível, que existe no mercado. E foram para o motel à noite, ali marcaram o horário. Abraço daqui, beija dali, eu sei que vão chegando, passando as preliminares, e ele chega lá no momento da calcinha, ele cismou de tirar e comeu a calcinha. A calcinha, Lili, era calcinha de morango, eu lembro disso, porque ele levou lá a nota fiscal e tudo. E aí, comendo a calcinha... Esse caso foi aqui em Mogi? Não vou falar. Isso Caramba, foi no Brasil. Nuri. Isso foi no Brasil. Então, vamos lá. E ele comeu a calcinha. Passou 5 minutos, Lili, aí ele para de fazer o que ele estava fazendo e começa a ter enjoo, passou mal, foi pro banheiro, acabou a noite de amor, e aí, naquela noite, ele só comeu a calcinha.
E depois foi me procurar, que ele queria reclamar da calcinha. Eu falei, rapaz, você viu se a calcinha tem a etiqueta, que tem a composição dos produtos? Não, não vi. Então você Dori, mas ele precisa... ia lá lembrar isso Não aquela interessa, hora? eu tenho que orientar de Difícil, acordo. hein, Você Dori? tem, não vai pensar na etiqueta na hora. Claro. Mas comeu a calcinha, então você precisa saber o que Nesse você está caso, comendo. quem vendeu a calcinha tem também a responsabilidade? Tem a responsabilidade de ter na calcinha a etiqueta da composição, do que vai lá dentro, daqueles produtos. Então, quer dizer, na medida em que a pessoa que vendeu com a etiqueta, ela não tem nenhuma mais responsabilidade ali. Ele é que devia saber que ele tinha algumas restrições alimentares que ele nem sabia. Entendi. Alguns produtos, para ele, fez mal. Dori, cada vez mais essa questão, né, da descrição dos produtos, É importante. né, e está mudando, né, porque tem muitas campanhas para se ampliar, pelo menos na indústria alimentícia, né, Isso é ampliar ainda mais o número de informações. Glúten. Mas o problema é que na hora, Transgênico. ainda mais do vamos ver, né, como é esse o caso. No motel o cara vai pensar em Pois glúten, é. em alergênico. Tem que ter uma disciplina também, até para isso, né? Mas, Dori? Lili, o certo é o seguinte, vai comprar calcinha comestível, dá uma olhada na tal da etiqueta. Gente, orientação para vocês. Querem comprar um produto num sex shop? Olha a composição, pede nota fiscal, vê se tem devolução, qual o prazo de garantia, porque é um produto igual ao outro. Se deu problema, ele tem Dori, direito. nesse caso ele não tinha o que reclamar. A namorada, sim. Bom, esse é um caso. Esse é um caso, Esse né? é um caso. Dori, o que mais que a gente pode contar? Depende. Ô, produção, que hora que vai esse programa no ar? O dia inteiro, Lili, precisa tomar cuidado. Não me provoca, hein, Dori, Lili? eu tô sabendo. Não me provoca. Dori, tem um caso também de Dia dos Namorados, você comentou um pouquinho antes, né? Da entrega de umas flores com um carro da funerária. Ô, louco. O que aconteceu? O noivo dessa moça, apaixonado por ela, longe, telefonou para uma floricultura, e essa floricultura, para fazer um belo de um buquê, e determinado buquê, com as flores que a noiva gosta, entregar na casa dela, e ela vive com a mãe, né, a avó, de mais de 85 anos, estava lá. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vocês entregam? Entregam. Então, transferiu o dinheiro, pagou uma nota, tá bom. Lili, o problema é que essa floricultura é do lado de uma funerária que ele nem sabia e que achou que valia a pena Oxe. aproveitar o carro As duas funerário. viagens. O carro funerário que ia buscar um corpo num outro lugar, passava lá naquele Dori, bairro. mas esse caso é verdade mesmo, Dori? Você quer deixar eu contar? E aí chegou lá, na hora de entregar a flor, imagina uma senhora de 85 anos sentadinha naquelas cadeirinhas que fica Na varanda. naquele negócio de balanço, né? E aí para um carro funerário, desce um cara com umas flores, vai em direção a ela. Ela teve mal-estar, ela passou mal, ela desmaiou, juntou de vizinho na casa, porque para quase morrer essa mulher. Ela pensou que ela estava sendo levada, ela pensou que ela morreu. Aí responsabilidade, então, nesse caso, Isso foi do fornecedor. Aí sim, Foi do prestador de serviços, é um serviço né? próprio, Lili. Você vai entregar flor num carro funerário, quer dizer, a cabeça do cara, quer dizer, tá errado. E eu falei, você nunca faça. E ele foi processado por danos morais e pagou toda a instalação, a internação, os remédios dessa senhora. Porque ela passou mal. É claro. Agora, Doni, mas isso ainda acontece muito? Depois disso, não. Não, mas eu tô dizendo assim, de uma maneira geral, né? Esse jeitinho brasileiro, assim, De querer na hora de aproveitar. entregar, tal. Tem que Tem que ter muito cuidado, Tem que né? ter muito cuidado. Eu tenho um caso, não sei se você ficou sabendo, o rapaz queria entregar flores na casa da noiva dele, da namorada dele. Mandou fazer um belo de um buquê, pagou, isso uns 2, 3 dias antes. Vocês vão entregar, o endereço é tal. Não, pode deixar, fica tranquilo. Lili, 6 horas da manhã, começaram a entregar e foram na casa da namorada dele às 6 horas da manhã. Acordou todo mundo, que o cara ficou batendo lá, ninguém abria, todo mundo tá dormindo. No domingo, foi um dia dos namorados, era um domingo. Eu sei que a sogra ficou muito nervosa, mandou terminar o namoro, que ele não tinha respeito com a família. O coitado não tinha culpa nenhuma, né? Quase que acabou o namoro. Aquele da senhora que quase faleceu, já mandaram terminar. E aqui também, quer dizer, qual que é a recomendação, Lili? Pessoal, floricultura, vai entregar a cesta, vai entregar buquê, combina o horário, qual que é a rotina da família, como que eu faço, onde fica o endereço, para não causar um problema desse Maior, tamanho. né?
Ô, Dori, porque e não só nessa questão aí de flores e tal, mas de entrega de mercadorias. A gente tem esse problema, né? Porque a pessoa às vezes quer marcar o horário da entrega. E aí o cara fala, é o dia inteiro de tal dia. Hoje já tem que mudar isso, né, Dori? Tem até a lei da Mas o que entrega. diz a lei? A lei da entrega, pessoal, a lei da entrega no estado de São Paulo está sendo seguida por outros estados. Ela determina que o consumidor e o fornecedor devem combinar período, manhã, tarde e noite. O melhor horário, porque às vezes vai lá e não tem ninguém, as pessoas estão trabalhando. Então tem que ser esse compromisso. E se não fizer desse compromisso, não é obrigatório. E o pior, Lili, às vezes entrega, por exemplo, no edifício, entrega na portaria. Aí um monte de gente Sim. mexe naquilo. Daqui a pouco quebrou, pronto, chegou na mão do quem comprou, está quebrado. Não, mas eu entreguei bem. E dá uma discussão. Entendi. Dori, mas o último caso de namorado, para Já essa vai semana acabar? a gente terminar? Não sei o que você Eu estou acha. gostando desse papo, não sei, a produção é que sabe. Já estamos quanto? Podemos tocar? Então vamos lá. É eles que mandam aqui. Então vamos mais um caso aí. Então O que vamos você lá. separou pra gente aí, pra essa Eu semana? tenho um caso interessante que é do colchão d'água. O rapaz, ele já casado, mas a vida sexual da família não estava boa dele, do casal não estava boa. Isso pode contar? Pode! Eu acho que pode. E ele comprou um colchão d'água, Lili. E esse colchão d'água chegou na casa dele e ele tinha marcado um jantar à noite para a esposa que estava trabalhando, encheu de água lá no jeito dele, comprou lasanha, comprou vinho, eu sei que fez um jantar e à noite, os dois abraçados, dançando, foram devagar até o quarto. Aí ele todo cuidadoso deita a esposa dele no colchão. Ela deitou ali. E aí ele vem com a mão do lado dela, né, para poder dar um beijo. Na hora que ele foi apoiar a mão e foi dar um beijo... O problema é que você ainda reproduz, você Pois é um mas belo ator, você você tá entender. saindo um belo ator. A moça, quando ele afundou a mão, a moça subiu e meteu uma joelhada no pingolim dele. Lili, ele já caiu de lado, passou mal. Aí passou uns 2 dias, foi lá me procurar para reclamar do colchão d'água. Eu falei, rapaz, vamos lá. Você leu o manual de instrução? Não, não li. Você sabe que tem uma linha vermelha, onde é a linha de segurança, onde você tem que encher de água suficiente, que é para poder dar Poxa a superfície, né? Ali fica Sim, resistente. Não, eu estava com tanta vontade de dar uns beijos na minha mulher que eu não E vi de nada. experimentar o colchão Experimentar novo, agora. né, gente? Agora você imagine, dançar, levar uma joelhada no pingolim, acabou a noite dele. Caramba. E não tinha direito E para não tinha reclamar. direito. Ô, Dori, agora você falando nessa questão aí, essa coisa na hora também de fazer a compra, a pessoa tem que saber muito do que está comprando. Agora, pela internet mudou também um pouco essa relação, Mudou. né? Agora, Quer dizer, aí a pessoa tem que realmente ler, se informar. E eu acho que tem muito desses sites aí que fazem, né, o acompanhamento da qualidade do fornecedor, da empresa, para você não cair nessas... é verdade. Um erro, né, Dori? Porque Primeiro- ele não tem culpa também. Mas tinha Primeiro que ter lugar, lido, Lili né? está falando muito importante. Primeiro lugar, saber se o site é sério, se existe. Então faz uma pesquisa, conhece alguém que já comprou, que já recebeu, entra na página do Procon, entra no Reclame Aqui, entra no consumidor.gov.br, verifica a pontuação, verifica se existe. E aí, na hora de comprar, nota fiscal, manual de instrução, certificado de garantia, tudo que é para você poder, se der um problema, você ter onde trocar, né? Direito de Porque trocar. hoje você não vê, né? Não, você não enxerga. Produto, né? Então, E por quer que dizer, nós dois estamos de máscara? Por causa da pandemia. É claro que ainda está aí, ainda está séria, né? Infelizmente. Então as pessoas estão tá comprando muito por internet. Então o que acontece? cada vez mais, né? Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a lei existe e ela determina no e-commerce, você tem que colocar a oferta com o preço, as condições de pagamento e uma descrição do produto. Você não pode dizer menor preço a partir de... Não, você tem que jogar limpo. Isso é importante, pouca gente sabe disso. É. E o consumidor, ele está indo atrás disso? Tá. O consumidor mais- sabe muito mais e Do tem que o muito mais canais de orientação do que o comerciante, empresário e empreendedor. Aliás, é por isso que nós dois estamos aqui hoje. Mas o Dodi, falando. deixa eu fazer uma provocação. Porque, assim, historicamente, né, a gente tem na cabeça de que a parte mais frágil é a do consumidor. E você tem essa experiência de que não é apenas o consumidor. Não. O artigo 4º do Código do Consumidor diz que a relação de consumo tem que ser com base na boa-fé e no equilíbrio. As duas partes têm que ter conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Então, quem são as duas partes? Consumidor e o comerciante, empresário e empreendedor.
volto a dizer, a RTV, o Jornal Diário, nós estamos aqui, eu e a Lili, para mostrar que consumidor tem direito, mas o comerciante também tem direito, ou tem deveres, também tem os dois. Mas às vezes ele nem tem tempo, Lili. O comerciante tem que pagar impostos, gerar emprego, ele tem muita coisa. Então, essa ideia que foi o pessoal todo do Jornal da RTV é mostrar esse lado da questão. Tá certo. Então, semana que vem tem outro. Você vai voltar? Pode Contadoria. Acho que vou, hein? Você Acho tem que eu tô coragem? gostando. Então tá bom. Semana que Produção, vem a gente volta. a Lili gostou, ela volta semana que vem. Obrigado, Lili. Obrigado pelo apoio. Até mais.